chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você formar, então, a sua opinião. Após a votação do Fundeb, o presidente Bolsonaro ficou irritado com a desarticulação da liderança do governo na Câmara. Agora, o presidente avalia passar a liderança, vice-liderança e cargos do primeiro escalão para partidos do chamado Centrão. O tema de hoje é: o presidente deve entregar cargos para o Centrão? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, então, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, os espectadores mais assíduos aqui do grande debate, eles sabem da minha militância contra o famigerado presidencialismo de coalizão. Esse é um sistema de governo fadado ao fracasso, porque ele viola o princípio da separação dos poderes. Há séculos, o ideal republicano é que o poder executivo e o poder legislativo atuem como freios e contrapesos um do outro, até para atenuar um pouco o impacto de eventuais desvios e eventuais excessos. É por isso que toda medida provisória deve passar pela Câmara e pelo Senado. E é por isso que existe o veto presidencial aos projetos do Legislativo. Isso para ficar aí só em dois exemplos bem simples de mecanismos legais que buscam equilibrar o processo de criação das normas. Fora que a Constituição Federal, ela também é muito clara. O governo, o Poder Executivo, e o Congresso, o Poder Legislativo, devem ser independentes e harmônicos entre si, não associados e muito menos atuando em conluio. Um governo que se sustenta com base no presidencialismo de coalizão, ele busca a governabilidade por meio da distribuição, legal ou ilegal, de cargos e verbas para parlamentares e seus indicados. Dessa forma, troca-se apoio político por vantagens materiais. Isso corrompe a essência da democracia representativa, que devia ser o voto por convicção e o compromisso com o cidadão eleitor, do qual todo o poder emana, inclusive por força constitucional. Quando os poderes se associam, ao invés de se fiscalizarem, as elites, as oligarquias, elas passam a operar cada vez mais alheias ao interesse público, num ciclo vicioso que necessariamente descamba para projetos criminosos e antidemocráticos de concentração e perpetuação no poder. Por isso que, num passado recente, a gente experimentou tanto o aparelhamento do Estado, o inchaço da máquina pública, corrupção em estatais, fraudes financeiras em eleições, favorecimento a empresas apaniguadas. Porque o Congresso, que devia auditar a administração federal com independência, aceitava e até participava do assalto promovido pelo governo aos cofres públicos. No auge do tal presidencialismo de coalizão, o Brasil chegou a ter quase 40 pastas ministeriais, distribuídas aí entre mais de 10 partidos. Tem um dado ano, 7 ministros de Estado foram afastados por suspeitas de envolvimento em escândalos de corrupção. Em outro momento, aí já nos estertores de uma presidente prestes a sofrer impeachment, um ex-presidente criminoso montou num hotel de luxo um balcão de atendimento a deputados e senadores para negociar cargos e verbas em nome de um governo com menos de 10% de apoio popular. Esse fato foi amplamente noticiado pela imprensa, mas sem grandes julgamentos morais. E, acima de tudo, sem qualquer consequência jurídica para as partes envolvidas. Como se isso fizesse parte, sei lá, do folclore nacional, dos usos e costumes do nosso sistema político. Tanto que no governo seguinte, capitaneado por outro ex-presidente réu por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, por organização criminosa, por obstrução de justiça, enfim, esse outro presidente da República autorizou o presidente da Câmara a negociar secretarias e cargos como se fosse o titular da caneta presidencial. E para quê? Para aprovar uma reforma da Previdência que não saiu. Porque nenhum cidadão minimamente informado se sente confortável em fazer concessões para um governo desmoralizado. Menos de 2 anos depois desse fiasco do presidencialismo de coalizão, um novo governo, um ministério mais técnico e livre de escândalos de corrupção na gestão federal, levou centenas de milhares de pessoas às ruas para pressionar os parlamentares a aprovarem a reforma da Previdência. Eu estava lá. E a reforma passou, sem custar ao governo os seus ministérios e as suas secretarias. Então, percebam que é sim possível governar e fazer avançar agendas importantes para o Brasil sem comprar o Congresso Nacional. Basta estar alinhado com os seus eleitores e ser respeitado pela população. Porque os parlamentares amorais são essencialmente covardes.
Eles dependem da sua sobrevivência no cargo e se apavoram com pressão popular. Assim como é perfeitamente possível se eleger sem uma campanha milionária, financiada por verba pública. E os fatos que embalaram o início desse novo governo corroboram o que eu estou dizendo, que é muito menos uma opinião e muito mais uma constatação. E ao que parece, ou ao que parecia, a extinção do presidencialismo de coalizão era uma convicção moral, quase um imperativo categórico do presidente da República. Aqui eu vou abrir aspas para o Jair Bolsonaro em entrevista à Rede Bandeirantes. Eu duvido que eu, sentado na cadeira presidencial, vai aparecer o seu Renan Calheiros e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. A forma de fazer política como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu devolveria a pergunta para vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. O tempo é caprichoso e, por ironia do destino, justo o Banco do Nordeste é um dos alvos atualmente na mira do Centrão, que chegou a emplacar um nome na presidência da instituição, mas que durou apenas um dia no cargo em razão, adivinhe, de fundadas suspeitas de irregularidade em outro órgão financeiro. Na verdade, a presença do Centrão no governo Bolsonaro já pode ser traduzida em números. Conforme foi noticiado pela mídia, nomes ligados ao bloco, ao bloco Centrão, já administram 73 bilhões de reais da União. E é uma dinheirama, mas a boa notícia é que isso corresponde a apenas 2% do orçamento federal. E uma notícia melhor ainda é que, finalmente, a imprensa está pegando no pé de um presidente da República por fazer aquilo que os outros governos fizeram em escala muito, mas muito maior, e impunemente. No auge do presidencialismo de coalizão, 30%, 40%, se bobear, 50% das pastas eram controladas por políticos fisiológicos egressos das furnas do Congresso Nacional. Portanto, críticas construtivas à distribuição de cargos na administração federal, elas são mais que pertinentes, mas é uma desonestidade intelectual não considerar a evolução institucional colocada em prática pelo atual governo, ainda que com ressalvas. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Olha, Caio, se não tem outra opção ao presidencialismo de coalizão, e o Jair Bolsonaro disse que estava fora, talvez ele esteja num dilema e ele vai ter que tomar uma decisão. Até agora, Caio, o governo do excelentíssimo senhor presidente da República entregou os seguintes cargos para o Centrão: a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que coube ao senhor Garingan Amarante Pinto, indicação política de Wellington Roberto e Valdemar Costa Neto, um dos representantes de maior estirpe do Centrão, condenado na ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal. A própria presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação coube ao Marcelo Lopes da Ponte, que foi chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP. O FNDE tem um orçamento anual de 55 bilhões de reais, que agora estão nas mãos de pessoas ligadas a esses parlamentares. O Ciro Nogueira também está relacionado à nomeação de Tiago Pontes Queiroz para a Secretaria Nacional de Mobilidade, que tem um orçamento de 17,2 bilhões de reais. Essa nomeação também contou com o apadrinhamento de Arthur Lira, do Progressista, denunciado no começo de junho pela PGR por corrupção passiva. O Arthur Lira é hoje considerado um dos líderes do Centrão. Ao contrário de outros parlamentares, ele não faz questão de esconder que faz parte desse bloco. Recentemente, em um artigo para a Folha de São Paulo, intitulado "O Centrão é uma força moderadora", fez uma defesa vigorosa do bloco. Disse que, abre aspas, somos, em certo sentido, a governabilidade, a previsibilidade institucional. Somos e seremos sempre realistas. Segundo a imprensa, a marca de suas digitais também estão na nomeação do diretor do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, um órgão que possui um orçamento de 1 bilhão de reais. O Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho, apadrinhado do líder do PSC na Câmara, ex-partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, também o deputado André Ferreira foi nomeado para a Superintendência de Trens Urbanos do Recife, que gerencia 1,1 bilhão de reais. Carlos Marum, do MDB, José Carlos Aleluia, do DEM,
foram nomeados para o Conselho da Itaipu Binacional, por indicação de Diego Andrade, líder do PSD na Câmara. O Giovanni Gomes da Silva foi nomeado para a presidência da FUNASA, outra indicação do PSD. Carlos Roberto Fortner foi conduzido a diretor-presidente do ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sob a batuta de Gilberto Kassab. Por fim, mas não menos importante, também ligado ao PSD, foi nomeado Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, um ministério criado para abrigar o novo aliado do PSD. Ao contrário de Arthur Lira, o líder do PSD, Gilberto Kassab, nega que seu partido faça parte do Centrão. Embora tenha feito parte da base aliada do governo Dilma, do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Em uma coisa, eu concordo com o deputado Arthur Lira. Nós não podemos demonizar a política. A criação de coalizões dentro da democracia é esperada e necessária. Não há nada de errado com isso, desde que as alianças estejam fundadas em afinidades ideológicas e programáticas que visem o interesse público e não ao velho toma lá da cá, a barganha por interesses contingenciais e privados, que só miram benesses pessoais. É isso que se chama fisiologismo, esse termo extraído da biologia, para designar os parlamentares que só querem se alimentar e se nutrir do poder e do dinheiro sem qualquer compromisso com o interesse público ou interesse em se safar das recorrentes acusações da Justiça. Mas será que todos os membros do Centrão são assim, Caio? Eu não vou dar uma resposta para essa pergunta, mas eu vou ler um trecho de um discurso muito recente, que eu trouxe uma colinha aqui e eu abro aspas. Porque querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo. Quanto maior, melhor. Mais eles vão se proteger. E daí surge esse Centrão. O Centrão é também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade. Vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentiras. Não adianta fazer um programa de governo com frases maravilhosas, com grandes promessas. Não vai cumprir. Tudo mentira. Programa de governo tem que ser uma coisa com o pé no chão, realista, factível. Ou então é uma coisa para queimar, jogar fora, triturar. Se quiser ter um programa de governo sério, tem que ser uma coisa que tenha consistência, que esteja dentro da realidade. E vão apresentar aí um programa de governo que, lógico, uma boa parte da imprensa vai dizer que é maravilhoso. É o programa dos sonhos do Brasil. Mas isso aí é história de cobertura da impunidade. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de Centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Vai ser o indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos. Vai sair todo mundo 0 a 0, não tenham dúvidas disso. Mas eles têm um ponto fundamental, que eles podem começar e terminar sua inserção televisiva com uma musiquinha sensacional. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Esse é um trecho do discurso do general Augusto Heleno Ribeiro Pereira na Convenção Nacional do PSL, que lançou a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República há exatos 2 anos e 1 dia, em 22 de julho de 2018, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia, falando sobre a aliança do candidato Geraldo Alckmin com o Centrão, o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, assim declarou: quero agradecer ao Alckmin por reunir a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado. Essa é a opinião deles. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, eu imagino que seja ponto pacífico, então, no debate, que o presidencialismo de coalizão não é a forma mais legítima de organização do nosso sistema político, até porque ele viola, né, e alguns preceitos constitucionais, especialmente a separação dos poderes, a independência e a harmonia entre eles, né? Eu fico muito feliz, aliás, antes de continuar aí a contra-argumentação, só para colocar uma tradução, né, uma tecla SAP aí para o espectador da CNN, quando o doutor Bruno fala em condenação na ação penal 470, vocês podem entender como mensaleiro, tá? Isso é no coloquial. Eu vejo com bons olhos essa fala do general Heleno, né, do ministro, agora ministro general Heleno, até por saber que ele é um dos principais conselheiros do presidente da República, né? E em outras ocasiões, ele já, inclusive, declarou
né, já se manifestou, ele foi flagrado, né, numa conversa particular, mas cujo áudio vazou. Ele descreveu uma sede insaciável de poder por parte desses políticos fisiológicos aos quais o meu debatedor se referiu, e eu não poderia concordar mais. Talvez por influência de pessoas como o general Heleno, que pensam muito parecido comigo, hoje, no governo federal, o Centrão administra só 2% da verba total do orçamento. Imagina se fosse como era há alguns anos, 30% dessa verba, 30% da verba do orçamento federal é mais de R$1 trilhão. Então é disso que a gente está falando. Eu acho que a crítica ela é muito pertinente e eu corroboro, eu assino embaixo. Essas nomeações, eu acho que não tem necessidade nenhuma. A gente tem um presidente da República, a pesquisa mais recente a qual eu tive acesso, né, produzida aí pela XP, diz que o presidente está com ótimo e bom para 30% do eleitorado e regular para 24%. Então, mais da metade da população, de certa forma, aprova o governo federal. É impossível impedir um presidente nessa situação, nesse cenário. Nós já tivemos presidentes com 1 dígito de aprovação que não foram afastados no processo jurídico-político do impeachment. Então, eu acho que essa cautela excessiva e essas medidas para se proteger no cargo, elas são exageradas, elas são deletérias e permitem justamente o tipo de crítica infundada, né, que eu escancarei para o espectador da CNN. Então, você tem uma massa, seja na mídia, nos influenciadores, na imprensa, o que quer que seja, de gente agora apontando o dedo para o presidente da República, que deu 2% do orçamento federal para o Centrão e que permanecia num silêncio eloquente quando essa verba administrada por políticos fisiológicos extrapolava 1/3 do orçamento. É muita incoerência. 2% do orçamento é um valor vertiginoso. Concordo. Se a gente considerar que o orçamento tem a maior parte dele vinculado à parte disponível, você tirar 2% e dar a aliados, a gente admitindo que isso está sendo dado aos aliados, eu não gosto de pensar que é assim, é um valor vertiginoso. No entanto, tem um ponto da sua fala que eu discordo. Vamos começar a discordância aqui. Presidencialismo de coalizão e fisiologismo não é exatamente a mesma coisa. O termo presidencialismo de coalizão, ele foi cunhado em 1998 e ele vai tratar de como funciona o nosso sistema representativo, porque nós temos um sistema político no Brasil com muitos partidos políticos. No último levantamento, nós tínhamos pelo menos 35 partidos políticos e 30 deles com representação no parlamento. É claro que é muito difícil administrar todos esses partidos. É preciso a criação de grandes blocos, blocos de oposição, blocos de situação, e no meio disso são aqueles blocos maleáveis. Não há problema nisso. Não há problema em se fazer alianças, desde que as alianças sejam alianças ideológicas. Claro, muita gente não gosta dessa palavra ideológica, liga ideologia só ao lado esquerdo do espectro político. Não, a direita também tem ideologia e é importante que se tenha ideologia. Ideologia é aquilo que vai direcionar um governo, concorde com ele ou não. O governo Bolsonaro é um governo extremamente ideológico, concorde com ele ou não. E isso é salutar. O grande problema são as alianças que não são baseadas em ideia, em programas, mas sim diretamente aos cargos. Ao contrário das últimas eleições, em que o presidente Jair Messias Bolsonaro se colocou como um outsider, entrando nas eleições sozinho, praticamente sem apoio de grandes bancadas, nas eleições anteriores sempre existiu grandes blocos programáticos, eminentemente programáticos. O que nós estamos vendo agora é o contrário. O cargo vem antes e depois vem um apoio. Não é o apoio que veio já nas eleições. Isso tem uma cara muito mais forte de loteamento do que se pode dizer dos governos anteriores, dos governos democraticamente eleitos. Então, eu acho que sim, há uma grande distinção, há uma grande diferença, e a diferença está justamente aqui. O presidente se colocou em maus lençóis e agora precisa sair deles. E isso faz com que ele tenha que ir para um lugar com o Centrão. Mas aí, doutor, desculpa, você está comparando pisar numa poça d'água ou mergulhar no esgoto.
sabe? São coisas completamente distintas, a gente tem que ser proporcional para fazer uma crítica intelectualmente honesta. Inclusive, nesse sentido, quando a gente fala no orçamento de 2%, que são sim verbas vertiginosas e são montantes aí fora, né, do que é habitual, né, para o nosso cálculo mental, a gente não está falando só de despesas discricionárias, né? Muito da gestão dessas verbas está ligada a despesas obrigatórias. Mas, enfim, eu não quero diminuir o peso de 2%, mas eu também não vou diminuir o peso de 98% do orçamento, que ainda não está lotado na mão desses políticos fisiológicos e que até anteontem 30%, 40%, como eu disse, até 50%. O espectador da CNN ele vai lembrar de algumas expressões do jornalismo nacional. Vocês lembram quando tinha aqueles ministros da cota pessoal do presidente? Olha o nível que a gente chegava. Não, esse ministro é imexível, para usar uma expressão consagrada na política nacional. Esse ministro é imexível porque ele está na cota pessoal do presidente. Por que isso? Porque você tinha 40 pastas e o presidente escolhia de verdade 10 ou 15. O resto era indicação política desses partidos fisiológicos, que não necessariamente apoiavam aquele determinado programa de governo e não votavam por convicção política, eles votavam por interesses pessoais, interesses comezinhos, principalmente interesse eleitoral. O que era o mensalão? Era o uso de propina, na ação penal 470, era o uso de propina para pagamento, para compra de apoio político em eleições, em votação no Senado. E o que era o Petrolão? Era um esquema de fraude em estatais, de superfaturamento de contratos, né, para a geração de verba que depois era lavada como doação de campanha num projeto de perpetuação no poder, não apenas do partido arquiteto desse mega esquema de corrupção que era o Partido dos Trabalhadores, mas também dos partidos associados, como o caso do MDB, do PP e tantos outros. É só pegar a lista de parlamentares do Odebrecht, tinha mais de 400 nomes. Nomes como Botafogo, como amigo do meu pai, e por aí vai. Então, assim, é uma miríade, né, de políticos beneficiados por esse esquema. Não dá para comparar o status anterior com o status atual. Esse que é o meu ponto. Embora a crítica seja super pertinente, eu corroboro tudo que você falou no seu argumento inicial sobre essas nomeações, até porque você estava descrevendo fatos, não é nenhuma questão de opinião. Exatamente. Mas, Caio, eu acho que um ponto fundamental aqui é que, antigamente, existia, de fato, um presidencialismo de coalizão. É diferente de hoje. Isso não é um presidencialismo de coalizão. Isso é um puro e mero fisiologismo. Mais uma vez, não é uma aliança programática. Não é uma aliança baseada em interesses comuns, em um plano de governo, em um plano para o Brasil, em um plano para a nação. É por isso que em governos anteriores existiam, sim, ministérios entre diversos partidos e não há nenhum problema se eles estiverem alinhados. O fato de vários partidos governando junto não quer dizer que eles estão ali somente por interesses privados. É diferente do que se vê agora. É diferente do que se vê agora quando os cargos vêm antes. Retoma esse ponto. Mais uma vez, nunca houve uma aliança programática entre esses partidos que agora se aliam ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso é muito diferente. E o fato de o presidente ter que negociar com vários partidos é muito salutar para a democracia. Eu tenho uma visão diferente. O presidente não tem que ter todo o controle, todo o poder nas suas mãos. Isso não é democracia. Isso é autoritário. Não é necessário. Se quer se montar um governo dessa forma, ainda que eleito democraticamente, tudo bem. Mas estranhar o legítimo exercício da democracia, que é conversar com todos os lados, conversar com todos os partidos, isso não se pode fazer. Nós não podemos criminalizar o exercício da política. Mais uma vez levanto isso, que foi tão criminalizado por conta das espetaculosas operações que pulularam na República nos últimos anos. Nós precisamos entender que existe, sim, um fisiologismo, mas existe, sim, aliança democrática que é normal, que é salutar e que não pode ser devastada dessa maneira bastante simplista. Eu acredito piamente que o presidente não tenha que ter nenhum controle. Assim que eu festejo um congresso que chi e esperneie como esse,
que reforme decretos presidenciais, que deixe caducar ou que altere o conteúdo de medidas provisórias. Lógico, é isso que a gente espera, né? Aliás, eu acho perfeitamente salutar a inexistência de uma base de apoio. A base de apoio pressupõe o quê? O alinhamento incondicional. Não é isso que eu espero do parlamentar brasileiro. Eu quero que ele vote por convicção política. Então, a gente está falando aqui a mesmíssima coisa. Eu acho que o Poder Executivo não pode ter ingerência no Poder Legislativo, é isso que preconiza a Constituição. Agora, tem gente que descreve esse modelo pervertido de formação de maioria parlamentar como articulação política. Aí não tem cabimento, né? E eu posso garantir uma coisa, né? Numa empreitada em que o governo e o legislativo são sócios, o povo é freguês. E isso na pior acepção da palavra. Sim, não tem como. Eles começam a operar em conluio, porque não existe controle democrático entre as instituições. É isso que a gente tem que evitar. Por isso que, apesar de todas as críticas, eu prefiro que essa seja uma situação em 2% do orçamento, ao invés daqueles montantes percentuais aos quais eu já me referi. Debatedores, vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno, por favor. Vamos lá. De fato, Caio, isso eu concordo. O que está acontecendo realmente não é uma articulação política democrática. E isso quem diz são os próprios ex-aliados do presidente da República. A deputada estadual, Janaína Pascoal, quando soube dessa aliança com o Centrão, ela disse, aspas, foi para isso que eu apoiei esse presidente, foi para isso que fomos às ruas. A deputada federal Joyce Hasselmann, ela se referiu a isso como um aparelhamento. E tem uma fala importante do deputado federal Júnior Bozella, que disse, mais um dos tantos atos que comprovam que Jair Bolsonaro se utilizou de um discurso em campanha. Na prática, é o oposto. Recria ministérios e loteia cargos. Nunca foi um reformista, nem um homem de palavra. Veja bem que nós chegamos até esse debate, Caio, essa aliança do Centrão, se deve um pouco a isso, a esse atrito com vários partidos, o atrito com o PSL que levou à saída, as grandes falas dos filhos, a interferência dos filhos na política. Talvez, se o Jair Bolsonaro não criasse tantos atritos, se seus filhos não criassem tantos atritos, nós não tivéssemos que chegar a esse estado fisiológico novamente. Mas aí talvez ele também não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Caio, seus argumentos finais, por favor. Olha, você mencionou as questões ideológicas, né? Eu fico muito feliz de atestar, pelo seu último comentário, que a direita tem críticos muito mais independentes e muito mais coerentes que a esquerda. Você perceba que numa situação de redução ministerial, né, o governo Dilma Rousseff, 39 pastas, governo Michel Temer, 29 pastas, governo Jair Bolsonaro, 23 pastas. Então, a reforma administrativa, com enxugamento da máquina pública, redução de participação do setor público no produto interno bruto brasileiro, redução de participação política e influência financeira do Centrão. Como eu disse, saiu de 50% a 40% para 2% do orçamento federal. Ainda assim, lideranças da direita, lideranças liberais, lideranças conservadoras, criticam duramente o presidente da República de forma construtiva por atuar, né, em desconformidade com o seu discurso, que eu mesmo trouxe na minha argumentação inicial. Então é muito bom ver que pelo menos esse espectro ideológico ele não tem político de estimação e segue a sua independência intelectual ao invés de falar amém de forma bovina para suas lideranças políticas. Chegamos ao fim. Bruno, obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Caio, obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa.